Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos começando com alegria para todo o Brasil o nosso programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de doutrina da Igreja Católica. É um horário que a gente conversa sobre algum assunto relacionado, algum ponto específico relacionado ou da história da Igreja, ou da vida de algum santo, ou também das Sagradas Escrituras, do Catecismo da Igreja Católica, da história popular da Igreja, enfim, um assunto de doutrina católica. No programa de hoje, nós vamos tentar responder uma pergunta de um assunto que eu acredito que seja importante, pois é um assunto bem popular em todo o Brasil. Esse tipo de pergunta provavelmente já foi feito de alguma maneira. A pergunta e o tema do programa de hoje é o seguinte: é possível conciliar catolicismo e espiritismo? Eu sei que existem várias maneiras de espiritismo. A gente vai falar sobre algum ou pelo menos uma dessas formas de espiritismo. Vamos falar qual é o problema dessa expressão religiosa, vamos dizer assim, relacionada à doutrina da Igreja Católica, pois o programa Eclésia é um programa sobre a Igreja Católica. É claro que a gente respeita todas as manifestações religiosas, cada pessoa é livre para seguir o que quer. Mas como a gente faz aqui um programa de catequese católica, nós vamos falar sobre qual é o problema, então, desse tipo de prática do ponto de vista católico. É possível conciliar o catolicismo e o espiritismo? Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Boa noite, Padre Guido. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco no programa Eclésia. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço, acompanhado pelo desejo de muita paz e muita serenidade na família de cada um de vocês. Estamos aqui ao vosso serviço, querendo orientar, ajudar e esclarecer tantos pontos doutrinais e que fortalecem a nossa fé. Com profunda humildade, hoje enfrentamos esse tema que é fundamental, Eric. Hein? Certo. É possível conciliar catolicismo e espiritismo? Procure prestar a máxima atenção. Qualquer dúvida, vocês podem telefonar, podem mandar o vosso recado. Dentro da nossa possibilidade, estamos aqui prontos para ajudar a ter uma explicação completa. Muito bem, Padre Guido. Nossos telespectadores já conhecem o nosso e-mail, eclesia@rs21.com.br. É o e-mail aqui que a gente recebe o seu contato, sua dúvida. Você quer comentar sobre o assunto do programa de hoje ou qualquer outro assunto, o Padre Guido, na medida do possível, responde, os e-mails dos nossos amigos telespectadores que a gente recebe aqui. A gente recebe bastante mensagens de todos os estados brasileiros, Graças a Deus a gente tem muitos amigos espalhados pelo Brasil e a gente recebe essas mensagens. O Padre Guido, na medida do possível, responde todo mundo. Padre Guido, vamos lá, vamos conversar um pouco então sobre essa história, porque do ponto de vista, falando aqui claramente, Padre Guido, tem muita gente, infelizmente, que confundem essas práticas, o catolicismo e o espiritismo, e aqui até de alguma maneira pretendem unir essas duas coisas, pretendem de alguma forma que as duas caminhem juntos. Para a gente começar a entender, vamos primeiro pelo conceito da coisa, o que é espiritismo, Certo. E de certa forma também não custa nada para explicar o que é catolicismo. Certo. Bom, nosso programa que fala e explica a doutrina católica diz claramente que estamos seguindo as pegadas de Jesus. Toda a doutrina ensinada diretamente por Jesus e confirmada pelo magistério da Igreja, pela tradição oral escrita e pela Sagrada Escritura, forma exatamente a grande família do catolicismo. O católico, inclusive, significa universal, Certo. porque é a mesma doutrina defendida e vivida no mundo inteiro sem nenhuma exceção. Certo. O espiritismo podemos definir como uma doutrina de cunho filosófico-religioso voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos, e, sobretudo, através de médiums. Podemos logo notar que a origem do espiritismo não bate com a origem do catolicismo. Certo. Certo? Porque acabo de dizer
que o catolicismo encontra a sua base fundamental até na doutrina gravada Sagrada Escritura. Ao passo que desde os primeiros livros da Sagrada Escritura já é condenada esta forma de filosofia religiosa que nós chamamos hoje de espiritismo. Todos nós temos a Bíblia em casa, e o quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, no capítulo 18, faz uma condenação explícita para aquelas pessoas que apelam à evocação dos mortos através até não só de superstições, ou também de intervenção de pessoas que nós hoje chamamos de médium, etc. Né? E os mortos merecem o seu grande respeito. Inclusive há um artigo da fé católica que convida a rezar pelas almas, mas não cabe à pessoa humana dialogar com os mortos e, sobretudo, gostaria de dizer bem claramente, mesmo que pertença um pouquinho à natureza humana, fazer com que a vida continue. Logo que uma pessoa é chamada para a eternidade, permanece não somente aquela saudade, né? Mas aquela vontade, quem sabe, que vai dar uma mensagem, como é que ela está, como é que se encontra, se precisa de nós. Este tipo de perguntas não entram no dicionário da vida católica. Padre Guido, essa passagem de Deuteronômio que o senhor estava falando é aquela do capítulo 18, versículos de 9 a 14, é isso? Exato, que é uma condenação explícita de toda pessoa que apela exatamente para a palavra de adivinhos, digamos assim, e de outras pessoas que recordem a presença ou a evocação de pessoas que foram para a vida eterna. Ô, Padre Guido, de acordo com a interpretação, não vou dizer fundamentalista, mas com a interpretação individual de alguém que achou, né, que poderia interpretar daquela maneira, alguém pode chegar a esse entendimento, e eu pergunto para o senhor que é especialista em Sagrada Escritura, existe algum tipo de espiritismo no Antigo Testamento? Sim, exato, está registrado seja no livro do Deuteronômio, como também, por exemplo, lamentamos, mas está registrado no primeiro livro de Samuel, exatamente no capítulo 28, onde se fala do rei, olha só, o rei Saul, que uma vez que, digamos assim, entrou numa crise depressiva extraordinária pelo seu comportamento incorreto diante de Deus, ele mesmo um dia se tratou de uma pessoa simples, porque ele mesmo havia condenado, né, o espiritismo, a evocação dos mortos, e foi consultar-se com uma necromante. Necromante é alguém que acredita ter poder de falar com os mortos. Exato, era uma mulher. Só que esta mulher, ele queria saber quais seriam as consequências imediatas na vida dele. Só que esta mulher reconheceu que era o rei Saul. Ela mesmo deu uma bronca pela falta de sinceridade, pela autêntica hipocrisia que Saul estava mostrando livremente, né? Consultando exatamente a alma de algumas pessoas que já tinham ido para a vida eterna. Certo. Então, não devemos, aliás, a igreja, quando se fala de pessoas que nos precederam na vida eterna, através do martírio da nossa fé, que professamos toda vez que rezamos o credo, nós dizemos: creio na comunhão dos santos. Isto é, creio no intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na terra e eles que nos precederam na vida eterna. As almas no purgatório recebem o benefício da nossa oração e quando chegam na pátria eterna do céu, retribuem com a sua assistência e a sua proteção. Este é o martírio da nossa fé, na qual nós acreditamos. Por isso que devemos rezar pelas almas. Não esqueçamos, meus amigos, que se alguém que foi para a vida eterna pudesse, usamos a fantasia, dar uma mensagem para nós que estamos aqui na Terra, nunca estaria pedindo de ser lembrado pelos túmulos bonitos, pelas flores perfumadas ou pelas velas sempre acesas. Não.
tudo isso faz parte um pouquinho da nossa devoção e do nosso carinho e da nossa saudade, né? Mas se os mortos pudessem dar uma mensagem para nós, estariam pedindo única e exclusivamente de serem lembrados na nossa oração, porque a oração encurta a distância entre eles e Deus. Padre Guido, só quero deixar bem claro aqui, vou falar de novo isso, para que nossos telespectadores entendam bem. Nós aqui não estamos apontando para as outras religiões, né, de uma maneira aleatória. Nós estamos dizendo, do ponto de vista católico, qual é o problema em acreditar nas coisas que a Igreja Católica professa e conciliar isso com o Espiritismo. É possível fazer isso? Né? É isso que a gente está conversando aqui no programa de hoje. Existem muitas ramificações, né, de Espiritismo. Especialmente, se a gente for dar uma definição aqui de Espiritismo, a crença de um aglomerado vamos dizer assim, de indícios religiosos que acreditam que é possível reencarnar, né? Se a gente for olhar por essa ótica, lá atrás, no passado, o budismo e o hinduísmo já praticavam essas crenças, esse tipo de crença, como, por exemplo, na reencarnação. Mas vamos dedicar mais a discutir, por exemplo, o tipo de espiritismo que é muito popular aqui no Brasil, chamado kardecismo, né? Allan Kardec, que não tinha esse nome, na verdade, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome dele, né? Allan Kardec é um nome que foi adotado depois, que viveu no século XIX, era francês, se popularizou o tipo de crença espírita na qual ele ensinou. E também as chamadas irmãs Fox, americanas, Catharine Fox, Leah Fox e Margaret Fox, também viveram no século XIX. De certa forma, esse tipo de espiritismo, que é muito popular no Brasil, já vou perguntar logo de cara, a gente está no primeiro bloco, Padre Guilherme, mas não tem problema se o senhor já chegar a esse tipo de conclusão. Qual é o problema desse tipo de prática kardecista, por exemplo, em relação à Igreja Católica? A gente tem algum problema logo de cara que é possível reconhecer? Exato. Fundamental é que exatamente mostra e comprova a falta de uma possível conciliação. Certo. Isto é, ao passo que na doutrina católica afirmamos que a pessoa humana se salva graças à intervenção e à presença e ao acompanhamento da graça de Deus, o Espiritismo não admite isso. O homem deve salvar-se por si mesmo. E sendo que o homem é limitado, eis que na hora da morte o peso das minhas faltas passa para um bebê que está nascendo naquele momento. Esta é a teoria. Como também aconteceu quando eu nasci, que o peso dos pecados de uma outra pessoa que estava morrendo naquela hora passaram para o meu corpo. É importante, gente, a teoria espírita, definir, digamos assim, o que é o homem. É um complexo de 3 elementos. Um corpo humano, como o nosso, como um animal, uma alma, que é um espírito encarnado, e entre a alma e o corpo, mais uma presença de um princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que se chama de perispírito. Isso que o senhor está ensinando é o que o Espiritismo ensina. Exato. É o ponto de vista espírita que o senhor está falando. Exato. Tá. Okay. Agora, na hora da morte, sempre na teoria espírita, o que morre é só o corpo. Ao passo que a alma e o perispírito vão ocupar o corpo de alguém que está nascendo. Certo. Mas é uma teoria, gente, não comprovada. Aliás, será sempre criticada e condenada, né, pelo catolicismo, porque nós afirmamos que a pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, com corpo e alma, e, portanto, dotada de qualidades quais a inteligência, a vontade e a liberdade. A pessoa está livre de exercer estas qualidades gratuitas, acompanhado e assistido constantemente pela presença de Deus, desde o batismo até a extrema unção, até o último instante da nossa vida, recebemos este marco de Deus diante da nossa fraqueza humana.
E nós hoje louvemos sempre ao Senhor que por tão fracos e frágeis que nós podemos ser, seremos sempre abençoados e protegidos por Deus. Quer dizer, no creio, né, nossa fé católica, a gente professa a ressurreição, né? Que é diferente de reencarnação. Aliás, vou pedir já para o senhor explicar, Padre Guido, do ponto de vista bíblico, aonde que está o problema da reencarnação. Mas só para ficar claro antes ainda, para voltar num ponto. O senhor quis dizer agora há pouco, Padre Guido, só para a gente deixar bem claro, que o X da questão do espiritismo poder ser conivente, ou, enfim, a gente conciliar a doutrina espírita com o catolicismo, é porque na reencarnação, se a pessoa por si só vai reencarnando para ela poder purificar dos seus pecados, ela vai melhorando de acordo com o passar de reencarnação em reencarnação, ou seja, se sozinha ela pode chegar a ser um espírito evoluído e não precisa da redenção de Cristo, a gente está dizendo aí, o Padre Guido, de negar a graça de Deus, podemos dizer assim? Claro, a palavra mais apropriada é esta aqui. Certo. Certo. Agora, nós temos que responder o seguinte, que a teoria espírita não é uma teoria filosófica ou religiosa ou pseudo-religiosa, digamos assim, de estampo bíblico. Certo. Apesar que lamentamos, usamos a palavra clara, a existência até de um evangelho conforme o espiritismo. Mas deixamos, este não é o momento de falar disso. Porém, minha gente, o espiritismo tem a sua origem, como você assinou, em duas grandes religiões que já existiam há milhares de anos antes de Jesus. Certo. Exatamente o hinduísmo e o budismo, certo, onde se afirma, nessas religiões, a reencarnação, isto é, a passagem da alma de um corpo para o outro até se purificar. Imaginamos, prezados amigos e telespectadores, como uma escada. A cada reencarnação a alma se purifica. Para poder chegar à purificação perfeita, que é chamada de nirvana, nos últimos, digamos assim, degraus, nos últimos estados de perfeição, a alma se encarna em 3 animais nessas teorias: a vaca, a cobra e o macaco. É por isso que esse tipo de animal é sagrado na Índia, por exemplo, que tem muito praticante de hinduísmo? Sim, esta é a motivação fundamental, esta aqui. O espiritismo não chega a afirmar esta passagem nos 3 animais. Quando o senhor diz espiritismo, o senhor fala, o kardecismo não afirma isso. Não afirma isso. Certo. Né? Porém, do ponto de vista básico da reencarnação, sim. Certo. Exatamente porque não aceita nenhuma intervenção, nem de Deus. Isto que é muito pesado dizer uma coisa desta. Quando nós notamos com toda a nossa boa vontade que mesmo professando constantemente a nossa fé, infelizmente fazemos a experiência do pecado. Mas é aí que intervém a presença de Deus, que por tão grave que seja a nossa falta, será sempre inferior à sua misericórdia divina. E graças à presença da intervenção divina é que nós nos salvamos. Padre Guido, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um primeiro intervalo e na volta eu peço para o senhor explicar direitinho essa história do ponto de vista bíblico, qual é o problema relacionado à reencarnação, né? Se existe um fundamento bíblico para a gente acreditar nisso. Então, você não sai daí, daqui a pouquinho no próximo bloco, o Padre Guido, que é doutor em Bíblia, vai explicar o fundamento bíblico para a gente, nós que somos católicos, não acreditamos em reencarnação. Sai daí, a gente volta já já.